a questão envolvendo o Ives Gandra, o seu pai, sobre a fala do ministro Alexandre de Moraes, que aqueles juristas que defendem o artigo 142 seriam golpistas, etc. Nós tivemos também uma situação que não é nova, da Associação Brasileira de Imprensa e também dos Direitos Humanos contra ele na OAB, aí isso não foi para frente. Queria que a senhora também pudesse usar esse espaço para falar um pouquinho como a senhora viu toda essa situação. Sim. Bom, quero cumprimentar primeiro o Flávio aqui, né, grande amigo. Muito obrigado, muito honrado. Bom, e cumprimentar todo o nosso público. Então, em primeiro lugar, assim, de fato, assim, não é o ataque direto ao meu pai que me preocupa, mas a visão jurídica do país, né? Eu acho que é uma obsessão em relação ao golpe, e se quisessem ir atrás, que deveriam ir de uma forma jurídica, e não com pesos e contrapesos distintos, né? Uma desigualdade que nós estamos vendo em relação aos julgamentos, porque há uma animosidade, porque não há imparcialidade. Não, então eu vejo, acho que o que preocupa meu pai, o que me preocupa também, e acho que há muitos juristas, é essa falta de segurança jurídica, de ser pautado pela lei, e ao mesmo tempo essa animosidade em relação a um tema que virou obsessão, não obsessão política, não jurídica, né? Por outro lado, eu vejo que há um movimento, né? Ou seja, houve um partido envolvido, depois a imprensa, né, envolvida, mas justo também para chegar nesse ponto, né, de pegar alguma cabeça para acusar de um golpe, né? Olha, é uma pena que nós cheguemos nesse ponto. Meu pai, eu não ser meu pai, mas nem mereço, né, ser filha dele, mas ele tem uma trajetória jurídica, ético-jurídica, em primeiro lugar, né, e altamente científica. E em relação ao que se diz que ele instigou um golpe, ele escreveu em 1988 ao comentar a Constituição e nunca mudou a sua visão, porque ele esteve participando dos anéis da Constituinte. Então, ou seja, existe uma trajetória nessa defesa, e não aplicada agora, e nunca imaginar que ia ter um golpe, um pseudo-golpe, aí, ou seja lá o que for. Então, o que me dá pena também é perder essa cientificidade, essa riqueza, e a riqueza de uma vida, e depois, com 90 anos, né, querer macular essa vida, né, de uma forma, vamos dizer, eu penso até de falta de caridade, um homem que está com 90 anos e que tem que se defender, fazer sua própria sustentação oral depois de um infarto, né? Porque nós estamos obcecados, né? O país está obcecado. Eu vejo assim, tenho pena dessa trajetória, mas o que eu vejo também, né, a serenidade do meu pai. Isso eu aprendi muito com ele também na situação. Ele não se importa, porque não é. Primeiro, ele age muito de acordo com a sua própria consciência, né? E então, tanto dá o que estão falando. Eu estou indo no caminho certo. Segundo, ele tem mais preocupação com o país do que com a pessoa dele. E o que ele quer é formar novos juristas também, né, nesse rumo ético, jurídico, né, para que nós possamos, de fato, conseguir a consecução de uma ordem social justa, né? Nós tivemos o prazer de entrevistá-lo antes desse episódio lamentável aqui no Café com a Gazeta. Ele entrou com um link, fiquei super feliz de vê-lo bem, com saúde. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo dezenas de vezes, não só na Gazeta, mas em outros veículos também. E eu sempre brinco com ele, eu falo, professor, se o senhor não ocupou uma cadeira no STF, azar do STF. É um pouquinho o que o flamenguista fala que o Zico não ganhou a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Vai lá, Flávio, que a gente vai rodar as perguntas. Angela, em primeiro lugar, uma honra estar aqui conversando com uma grande amiga. Sempre sempre uma aula, inclusive, né? Seu pai, inclusive, o Dr. Ives, sempre o encontro na missa, a gente sempre conversa. Ele diz, já comentou, né, que ele já escreveu livros com todo mundo do STF, inclusive com Alexandre de Moraes. Ele tem livros escritos com todos eles. A primeira sustentação oral dele no STF foi antes da maior parte de quem está lá ter nascido, inclusive, né? Então já tem um histórico com o Brasil.
A senhora comentou sobre ele ter uma postura ético-jurídica, ou seja, nunca ninguém criticou o Dr. Ives Gandra por falta de ética, por decoro, qualquer coisa do tipo. Todo mundo já sabe qual que é o pensamento dele. Eu queria uma explicação jurídica um pouco mais, acho que talvez mais clara para as pessoas, porque é até estranho como sai na mídia, né? Ele defendeu o artigo 142. Não, o artigo 142 está na Constituição, não é questão de defender a existência dele, não. Ele está lá e pronto. É um fato da vida, isso não é uma opinião. O artigo está lá. O que ele estava explicando é que o artigo, pelo que eu entendo, é que o artigo ele também vale não apenas para uma ameaça exterior, como, sei lá, guerra ou um alienígena aparecendo, mas ele também vale para um poder, por exemplo, virar tirânico. Pelo que eu entendo, é esta questão que está sendo discutida neste momento agora? O que mais se discute é que se pode, o artigo, primeiro, quando ele fala sobre o artigo 142, ele se baseia nas discussões que houveram para redigir esse artigo dessa forma. Então, ele participou, meu pai é um ser histórico, né? Quando ele narra em primeira pessoa, nos anais da Constituição, etc. Então, ele participou. Ele sabe o porquê, qual é o background daquela redação, certo? Então, nesse sentido, ele defende no limite jurídico desse artigo, tendo em conta o que se pensou para redigir, o espírito da lei também, certo? E quando ele aplica esse artigo internamente também, por quê? Porque para manter a separação e a harmonia dos poderes, tu pode convocar para repor a lei e a ordem em um determinado momento, né, as Forças Armadas. Mas isso não quer dizer instigar um golpe, nem que as Forças Armadas possam, né, levar o país a um golpe porque ela foi convocada pelo artigo 142, que isso aí é um nonsense, né, interpretar dessa forma. Ele nunca interpretou, porque pontualmente tu pode convocar. E ele toda vez volta ao exemplo do Temer, né, que o Temer, quando houve aquela, também, né, mais do que baderna, porque foi com fogo, etc., na esplanada, o Temer convocou, se colocou a ordem, se repôs a lei e a ordem, e se voltou de novo à harmonia. Nesse sentido... É para evitar um golpe. É para evitar... E, ao mesmo tempo, repor a lei e a ordem pontualmente, não é para virar um regime, né? E agora a interpretação tem que ver como querem interpretar para poder, né, condenar. Aí é diferente. A interpretação aí eu volto então à crise jurídica que nós estamos passando. Primeiro, todos são iguais perante a lei, ou seja, nós vemos hoje no nosso país aplicações diferentes da lei de acordo com as pessoas. A acepção de pessoas e condenações nesse sentido a partir de uma interpretação animosa da lei. Eu vejo assim. Eu não estou falando como secretário, eu estou falando como professor de filosofia do direito, né? Em segundo lugar, né, o que a gente vê em relação à lei é que eu interpreto a lei, o juiz ele tem que ler a lei no sentido histórico, no sentido literal, no sentido do espírito da lei, mas ele não pode interpretar a lei politicamente, né, ou com alguma visão política própria, porque o juiz ele aplica, ele passa por ele a lei. Ele não tem que deixar sua marca pessoal na lei, entende? Então é isso que nós tememos também em relação como se quer interpretar o artigo 142 e como se quer interpretar o que meu pai escreveu sobre o artigo 142. É ele que sabe, ele que escreveu, né? E por outro lado, quem sabe é o Constituinte e quem participou desses debates, certo? Acho que é isso, não, né? Tá? E isso daí eu trago o ético. O que é o ético? O ético, ele quer a verdade e o bem atrás do direito. Ou seja, eu quero primeiro a verdade. O que é verdadeiro nisso? Uma coisa não pode ser justa e injusta ao mesmo tempo. Ou seja, o que é o justo? Existe o justo, existe dar a cada um o que é devido. O ético no direito, ele busca o justo, né? Ou seja, o que é devido a essa pessoa e qual é a verdade. Eu vou esgotar a verdade para poder ser justo. Isso é uma atitude ética.